10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Psicast Mentoring, 9º episódio. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, analista corporal e comportamental, também especialista em terapia cognitiva comportamental. Vamos unificar todos esses conhecimentos para falarmos a respeito de como cada um dos nossos traços de caracteres funcionam diante de uma crise de ansiedade ou situações desafiadoras. Se você está chegando aqui agora, talvez você não entenda muita coisa. Você vai precisar ouvir os outros episódios, porque hoje eu vou falar sobre o último traço de caracteres que está mielinizado em nosso sistema nervoso central, a saber, o traço rígido. Então, se você pegar aqui alguns assuntos e você não entender bem, compreenda de uma vez por todas. Há fundamentação teórica, tem comprovância científica, tá certo? E não é nenhum invencionismo. Se você nunca ouviu falar sobre esse assunto e está ouvindo falar sobre ele pela primeira vez, talvez você fique sem compreender algumas coisas. Por isso que eu te convido a assistir os demais episódios, porque eu falei sobre cada um dos traços, a saber, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Toda essa linguagem é uma linguagem puramente científica, não tem nada a ver com aquilo que nós assistimos na novela, filmes, seriados ou coisa do tipo. São comunicações e linguagem e titularidades puramente científica, tá bom? Não tem nada a ver com transtorno mental, que isso fique muito claro. Mas, diante da situação que estamos vivendo no mundo, sobre crises fortíssimas de ansiedade, muita gente sofrendo, outras buscando atendimento e outras não, mesmo assim convivendo. O grande desafio aqui é por que é que uns agem de um jeito, por que é que outros agem de outra forma. Por que é que alguns têm aquela ansiedade boa? O que é uma ansiedade boa, Paulo? Uma ansiedade boa é aquela ansiedade que você passou no concurso, amanhã você vai assumir a sua cadeira no concurso, amanhã você vai entrar em ação naquela repartição, naturalmente você vai ter uma ansiedade boa. Não vai dormir direito, não vai querer se alimentar direito, e isso faz parte, porque você está prestes a entrar e sentar em uma cadeira específica, você está prestes a participar de um espaço que você ali conquistou, então é uma ansiedade boa. Uma ansiedade boa, comprei um carro novo, nem dormi direito, uma ansiedade boa. Uma ansiedade boa é aquela ansiedade que estou ansioso porque está faltando pouco para bater minha meta, se eu vender mais R$500, bato minha meta. E é uma ansiedade boa, porque quando eu terminar de bater essa meta, eu vou festejar, vou ficar feliz. É uma ansiedade boa. Para que a gente não ache que a ansiedade é sempre pejorativa. Para que a gente não ache que a ansiedade é sempre negativa e vai nos adoecer. Então, hoje especificamente, vamos falar a respeito do traço rígido. Então, fique atento. Quando a criança tem aí dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade, a mielinização do sistema nervoso está chegando ali na parte sacral, está na finalização, tá certo? Ali na coluna da criança, está chegando no final da parte sacral. A mielinização está sendo concluída. Nesse momento, vai estar trazendo para a criança sensações diferentes e também alguns incômodos voltados para a sexualidade. E para isso eu já tive algumas experiências com alguns pais que disseram, eu tenho uma filha, ela está aí dos seus 5 anos de idade e ela mexe muito nas partes genital. Por que mexe? Porque aquilo ali realmente incomoda. É como a gente fala numa linguagem bem simplória, é como se ali tivesse acontecendo alguns choquinhos e a criança se sente incomodada e ela quer mexer nessa parte íntima dela. E isso é puramente natural. Por quê? Porque se ela tem um traço rígido muito forte, ali vai começar a acontecer alguns incômodos de forma normal e natural. Não tem nada de outro mundo, ok? Um ponto importante, quando eu falo traço rígido muito alto, por que eu falo alto? Porque existe uma forma de saber quantos % nós temos de cada um desses traços. Quem já fez
Sua análise de autoconhecimento sabe muito bem o que eu estou falando. Quem nunca fez vai ficar um pouco pensativo. E se quer descobrir, comenta aqui ou me procura aqui nas redes sociais, porque eu estou sempre trazendo assuntos voltados para este fim. Voltado sempre para o quê? Autoconhecimento. E eu costumo dizer uma frase: quanto mais você se conhece, menos você adoece. Não tem para onde. É exatamente isso. Então, vamos lá. Mielinização chegou nessa parte da coluna vertebral, já no finalzinho, na parte sacral, e ali está sendo concluído. Nessa fase, se for menina, ela vai desenvolver o que Freud chama do complexo de Édipo. É quando a menina ela cria uma relação de amor, de paixão com o pai. Lógico que não é esse amor e essa paixão como a gente é adulto, com essa parte mais maliciosa da coisa. A menina ela recebe ali, se for menina, se for homem vai receber o contrário. Ela recebe ali elogios do pai, frases como: você é minha princesa, você é o amor da minha vida, você é a menina do papai. Então o pai traz para a criança, para a menina, todas essas falas. Só que esse pai, ele tem seus afazeres a mais. Ele não só tem a filha para dar atenção e carinho. Ele tem a esposa, ele tem que sair com os amigos, ele tem que trabalhar, ele tem que ter seus afazeres. E na hora que ele vai em busca desses afazeres, o que é que acontece? Por mais que ele diga essas frases, a menina se sente trocada porque o pai foi jogar futebol no final de semana e não levou ela. Ela fica com raiva, fica chateada. A menina se sente traída quando o pai ele sai com a mãe para passear e não leva ela. A menina se sente trocada quando o pai vai passear com o outro irmão e não levou ela. Então a criança ela começa a desenvolver uma dor e essa dor vai ficando registrada no seu sistema nervoso, que é a dor de se sentir traída, trocada ou excluída. Essa é a dor do traço rígido. Então, quando a criança cresce e ela vai para a vida adulta, ela começa a se relacionar lá fora com as pessoas e com as coisas do mesmo jeito. Se na análise dela, ela tem um traço rígido muito alto, o que é que vai acontecer? Eu fiz uma análise agora há pouco que a paciente tinha cerca de quase 50% de traço rígido. Então, é uma rigidez muito alta que há nessa pessoa. Então, ela está sempre em um campo de funcionamento, e ela queria entender o porquê de tanta cobrança sobre ela e porquê de tanta coisa que ela tinha que estar dando conta. E aí descobrimos que ela estava passando por algumas dores dos traços dela, e aí já estamos bem evoluídos, porque ela entendeu como funciona e já está fazendo as modificações. E aí o que é que eu trago aqui? A menina, quando ela percebe, e o homem também, tá? O homem também, que tem traço rígido muito alto, ele também funciona desse mesmo jeito. E aí quando a criança ela percebe isso e ela vem para a vida adulta e está tudo registrado, ela vai para a vida adulta se relacionar com as coisas e com as pessoas, evitando ressentir essa dor. Por que que eu digo ressentir? Porque ressentir essa dor quer dizer o quê? Quer dizer que ela está evitando ressentir, porque ela já sentiu e já está registrada. Então ela funciona evitando ressentir. Quando essa menina ela vai para um relacionamento, preste bem atenção, quando ela vai se relacionar com alguém, ela se relaciona evitando essa dor. Por isso que mulheres que têm um traço rígido muito alto, elas são mulheres desconfiadas e inseguras. Elas estão sempre inseguras na relação e, pasme, o rígido, ele não se entrega totalmente. Ele nunca se entrega totalmente nas relações. Sempre se entrega pela metade. Sempre evita se entregar por completo. Por quê? Porque está sempre evitando se relacionar e passar pelo que já passou. Então, ela não se entrega de uma forma total e é aquela mulher que você olha para ela, você, pela forma que ela aparenta, o jeito, o estilo e até a comunicação é de alguém muito segura, mas, na verdade, ela está escondendo uma dor. Quando ela vai para o campo dos relacionamentos, para o campo do trabalho, ela vai triangular. O
que é triangular. Ela vai ficar sempre em dúvida ou sempre competindo entre duas ou mais opções. Porque isso aconteceu lá atrás. Ela teve que competir com a mãe. Então, entre pai e mãe, ela ficava competindo. E se for um triângulo, é a parte mais fraca do triângulo. Entende? Ela é a parte mais fraca do triângulo e ela perdeu. Então, ela evita ter essas percas, porque ela entende o seguinte: isso é no mundo infantil, na cabeça da criança, está lá registrado. A criança vai pensar: poxa vida, meu pai não é meu, ele é da minha mãe. Então, ele diz que eu sou a princesa dele, que eu sou a menina dele, mas, na verdade, quem tem ele é minha mãe, não eu. Por isso que a menina fica com raiva, chateada, porque o pai não vai dormir com ela quer dormir com o pai, ela quer competir e ela rivaliza muito a mãe nessa hora. Nessa fase, a menina, ela se veste como a mãe. Quando você vê sua filha se vestindo como você, ela não tá, ali não é uma brincadeira, aquilo é um ritual para atrair a atenção do pai. Ela quer descobrir o que é que você tem, mãe, que o pai tem, que você tem o pai dela e ela não tem. Então, para ela descobrir, ela vai imitar suas roupas, vai usar suas maquiagens, vai usar seu salto alto. De vez em quando vocês vão ver a filha de vocês saindo dentro do quarto com roupa de vocês. O que é aquilo ali? Um ritual de como atrair a atenção do pai. Tá bom? Então, a mulher, ela adulta, quando ela vai para as relações, quando ela vai trabalhar, quando ela vai para a vida, ela vai com essa mentalidade, com essa cabeça. E aí ela mostra fisicamente uma segurança muito forte, porém, ela é uma pessoa insegura nas relações. Então, essa insegurança vai gerando nela medo de perder de novo, medo de perder de novo. E isso faz dela uma pessoa extremamente competitiva, porque competitividade faz parte dos recursos. A dor é o medo de ser traída, trocada ou excluída, mas os recursos é o quê? Agilidade e competitividade. Uma pessoa que tem um traço rígido, tanto homem como mulher, muito alto, esse traço, são pessoas extremamente competitivas. São pessoas que vão estar competindo, elas competem até com elas mesmas. Elas colocam 3, 4, 5 roupas para combinar com uma e dizer, gostei dessa. Por isso que elas vão para os provadores e demoram muito a sair de lá. Porque, é toda mulher que é assim? Não, não é toda mulher. Tem mulher que é mais prática. Uma mulher com traço esquizoide muito alto, ela não vai se preocupar tanto com o corpo. Então ela é mais prática para a escolha de uma roupa. A rígida não, a rígida ela quer brilhar. A rígida, a gente diz que ela gosta de palco, ela gosta de aparecer, né? Mas não é aparecer no termo pejorativo. Ela já chama a atenção de forma normal e de forma natural. Então, a rígida, ela brilha, ainda que ela não queira. E aí eu me lembro de um episódio com uma cliente que ela tem uma determinada fé e ela foi em busca de um processo de autoconhecimento e pasmem com isso. Nesse processo de autoconhecimento ela disse, eu quero entender por que eu chamo tanta atenção. Eu não queria chamar atenção e já disseram lá no ambiente religioso onde eu faço parte que eu tenho um espírito mal sobre mim, que é o espírito da pomba gira. Essa foi a fala e eu fiquei assustado com isso quando eu ouvi, mas tentei compreender porque eu sei qual é a origem dessa linguagem. E aí ela disse, eu quero mudar isso, eu não quero. E quando a gente fez a análise, a pessoa tem um traço rígido muito alto. E eu disse assim para ela, olha só, aqui não está dentro de um contexto do que é espiritual. Aqui está dentro de um contexto do seu funcionamento interno. Você tem um traço rígido muito alto. E os rígidos, eles podem se vestir de pano de saco. Eles vão chamar a atenção por onde passar. Porque rígido brilha. Ele tem uma energia, um sex appeal muito forte. É tanto que uma rígida, quando ela fala com você, ela fala de uma maneira tão doce que você diz, ela deve estar interessada em mim, ela vai tratar bem, ela vai ser atenciosa, carinhosa, e aí a pessoa acha que ela está com algum interesse. E aí as rígidas que me ouvem aqui sabem muito bem o que eu estou dizendo. Ela está tratando bem e tudo, e a pessoa achando que é uma outra coisa, daqui a pouco já vai dar em cima dela, e ela, não é nada disso. Não confunda as coisas, eu não estou afim de você, eu só estou lhe tratando normal. É aquele homem que tem um traço rígido muito alto que diz, oi, bom dia, você está bem? Então, só a forma dele falar, a mulher já se derrete todinha do outro lado, porque é um jeito muito carinhoso, muito atencioso e de muita conexão. Por quê? Porque o rígido, ele tem um sex appeal muito forte, ele chama a atenção. E o que está em jogo aqui não é aquela questão da boniteza, não. É o formato, a expressão e a sensação
que há nessa pessoa, nesse corpo dela. Então, o que é que a gente precisa estar atento? Precisamos estar atento ao quê? À confusão que isso gera. Tudo bem. Falei sobre a dor, falei sobre o recurso. Agora, o que é que isso aqui tem a ver com ansiedade? Na ansiedade, ou numa crise de ansiedade, o que é que vai acontecer com uma pessoa que tem um traço rígido muito alto? O rígido, na crise de ansiedade, ele não vai ser aquela pessoa que vai ficar dentro de casa parada. Ele não vai ficar ali depressiva. A gente sabe que existem outros fatores para a ansiedade, também para a depressão. Mas em uma crise de ansiedade, mesmo ansioso, esse traço ele quer produzir. Esse traço ele vai querer também competir. A rígida na dor, ela pode estar se sentindo traída ou trocada, e aí o modo infantil dela ser ativado e ela ficar chorosa. Mas ela vai lá no banheiro, enxuga os olhos e ela volta para frente da loja e corre para vender de novo. Por que ela faz isso? Porque ela pega a ansiedade e usa como um combustível para dar velocidade àquilo que ela se propôs a fazer. Porque na cabeça dela, ela é uma pessoa perfeita. Ela funciona muito perfeita. Na cabeça dela é tudo muito correto, tudo muito certo. É tanto que quando a gente vai se comunicar com um rígido, a gente não vai dizer para um rígido, eu vou te ensinar a fazer tal coisa. Na cabeça de um rígido isso não faz sentido. Ele já sabe. É melhor que a gente troque a linguagem e diga, vou te ajudar, posso te ajudar com tal coisa. Quando você fala em ajudar, ele aceita a ajuda. Mas ensinar, na cabeça dele, ele sabe tudo já. Por isso que ele termina não pedindo ajuda. Por isso que ele termina carregando um peso maior. Tem alguns rígidos que sofrem, tanto homem como mulher, e eles demoram a buscar uma ajuda psicológica. Por quê? Porque na cabeça dele, ele sempre deu conta de tudo. Ele sempre resolveu tudo sozinho. Só que quando ele ou ela entra na dor, aí é diferente. E aí isso traz uma confusão mental muito grande, que é o que nós chamamos de conflitos internos. Os conflitos internos vai fazer com que a pessoa ela fique ali em sofrimento, ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra. Ela está sempre triangulando, até para sofrer, ela triangula. Se você pegar uma rígida e levar ela em uma loja e disser, vamos escolher uma roupa para ir para uma festa, ela entre uma saia preta, uma saia verde ou uma azul, sei lá, pronto, acabou-se. Duas ou mais opções, mexe com ela totalmente. Ela vai ter dificuldade para escolher. E não é porque ela tem um problema, porque os rígidos, eles têm essa dificuldade de escolha porque ela fica triangulando. Então, às vezes, na dúvida, ela termina levando as duas. E, às vezes, quando chega em casa, termina não gostando das duas e ainda volta na loja para pegar aquela outra que ela achava que não dava certo. Porque na cabeça dela, ela já monta um look ali, vai dar tudo certo. E ela faz desse jeito. Então, isso é puramente normal para quem tem um traço rígido. Só que, quando a gente vai olhar, a pessoa não só tem um traço em evidência, ela tem mais traço em evidência. O que termina, às vezes, se ela tiver um traço rígido com um psicopata muito alto, o que é que vai acontecer? Ela vai ser uma pessoa, além de ter muita competitividade, ela vai ser uma pessoa que gosta de estar tirando todos da zona de conforto, ela gosta de estar delegando, ela gosta de estar criando ideia e botando pessoas para fazer. Tem coisa que ela manda fazer, se ela for chefe de algum setor, daqui a pouco ela mesma está fazendo, ela não tem tanta paciência, e ela quer, às vezes, que as pessoas tenham a mesma velocidade que ela tem, ela quer, às vezes, que as pessoas tenham a mesma rapidez que ela tem, e aí se ela tiver com um masoquista, com um oral, vai ser mais demorado esse oral ter uma rapidez como um rígido tem. Por quê? Porque o rígido trabalha numa velocidade muito grande. O oral, ele, como é muito choroso, já expliquei aqui, quem assistiu os outros episódios vai ter um episódio só falando sobre o traço oral. E aí, o que é que acontece? O oral ele vai parar para sofrer, ele vai parar, vai ficar no canto, ele vai ficar choroso, ele vai ficar ali lamentando. É normal para o oral e aí ele tem os recursos dele. Um rígido, mulher, você chora muito, eu já vou logo para a ação. E aí eu ouvi uma fala de uma cliente minha que ela disse assim, ela está numa mentoria de autoconhecimento, ela disse, Paulo, eu achava que eu era uma pessoa que não tinha sentimento antes de fazer essa análise. Eu pensava que eu não tinha sentimento. Eu pensava que eu era uma pessoa que
era diferente de todas. Eu via as amigas sofrendo porque acabou o relacionamento, eu via as amigas no maior mar de tristeza, e quando acontecia isso comigo, eu nunca ficava desse jeito. Eu já chorava ali um, dois, 3 dias e ia-me embora, viver minha vida de forma natural, como se nada estivesse acontecendo. E aí eu fiquei me questionando, gente, será que eu tenho algum problema? Será que eu não sou normal? E aí, quando a gente estava no processo da análise, descobrimos que ela tem um traço rígido muito alto e um traço psicopata. Então, ela vai em busca logo de solução de forma imediata, não vai ficar ali em tanto sofrimento. Então, diante de um desafio, uma crise fortíssima de ansiedade, o rígido, ele vai sempre querer se defender no campo onde ele domina, onde ele controla, que é da agilidade. Ele vai querer sair dali rápido, ele não vai querer ficar demorando ali. Ele vai em busca de velocidade, porque na cabeça dele, ele não se dá conta nem de sofrer. Não posso ficar sofrendo aqui. Eu tenho que fazer minha vida andar. E ela vai fazer a vida dela andar, ele vai fazer a vida dele andar. Por que vai fazer isso? Porque ele sabe e ela sabe que o traço que está ali em evidência naquele momento está o levando a isso. Por isso que ele ou ela tem comportamentos que às vezes a gente estranha. Então, eu costumo sempre mostrar aqui para vocês sobre os sintomas da ansiedade. Existem vários sintomas: sudorese, palpitação no coração, tremores na perna, desorganização intestinal, enfim, já respiração ofegante. Então, já falei aqui várias vezes sobre os sintomas. Só que essa manifestação sintomática da crise de ansiedade é algo que é trabalhado dentro de um processo medicamentoso, mas existe uma raiz, existe alguma coisa causando isso aqui em cima, existe um fator causando isso, existe um problema não resolvido, existe um desemprego, existe um problema com o filho, um problema com o relacionamento, existe alguma dívida muito alta, existe alguma coisa que está acontecendo, um problema, uma raiz que está ali gerando tudo isso aqui em cima na vida do sujeito. E aí o que é que a gente faz? Quando a gente vai trabalhar a causa, o que está causando, a gente começa a eliminar os sofrimentos e as dores dos sintomas. E aí, o rígido, o que é que acontece? Ele vai ter as manifestações normais em uma crise de ansiedade, os sintomas aparecem, mas ele está com um problema e ele sabe que tem aquele problema e ele fica competindo com aquele problema. Ele é tão competitivo tanto ele como ela, é tão competitivo ou competitiva que mesmo passando por tudo isso, ele está lá dando o melhor dele, fazendo de conta que nada aconteceu, chora ali nos bastidores, daqui a pouco passa por essas cortinas, sobe no palco, canta, sobe no palco, encanta, vai para o palco da vida, vai trabalhar, vai se esforçar, vai pagar as contas, vai cuidar de filho, vai ficar naquele automático de forma tão rápida que as pessoas dizem: fulana já superou Beltrano? Na verdade, ela está em competição. Na cabeça dela, as coisas estão dentro do campo da competitividade. Espero que essa informação tenha sido bastante esclarecedora para você que está me ouvindo, porque se você entender isso, como eu estou lhe explicando aqui, você vai perceber o quanto você vai ter resultado na vida. Então, até agora essa informação foi boa? Comenta aqui, dá um like, faz um comentário e também me dá sugestões de tema para falar dentro dos traços, que a gente também aqui é aberto para falar temas e assuntos que vocês sugerirem, porque é importante. E também tirem dúvidas, coloquem as perguntas, tirem dúvida, porque também é importante vocês comentarem aqui nesse vídeo, tudo bem? Como o rígido ele é muito competitivo, o que é que vai acontecer? A competitividade do rígido vai fazer com que ele ou ela, tá? Ele ou ela, esteja sempre com o corpo e a mente preparada para isso. Existe uma diretriz muito forte dentro dele, uma energia de avanço dentro dele muito forte. Ele ou ela está sempre buscando de alguma maneira resolver os problemas, resolver as situações onde tanto ele como ela precisa competir. Então ele está sempre dentro de um campo de competitividade. Ser competitivo para ele é algo que faz parte dos seus recursos. Então quando um rígido ele está dentro dos seus recursos,
ele está competindo, para ele isso é puramente normal. E por que é normal para ele? Porque ele se sente feliz, se sente bem quando está dentro de um campo de competitividade e ele ou ela venceu. E ele ou ela ganhou. Por quê? Na cabeça dele, na cabeça dela, essa competição, até com o problema, até com o adoecimento, é uma competição onde ele vai ganhar, onde ele vai vencer. Por isso que o rígido, ele está sempre se autopromovendo. Você vai ver uma rígida sempre falando sobre ela mesma, sempre dizendo que ela é uma pessoa bela, que ela é isso, que ela é aquilo. Em outras palavras, se a gente fosse parafrasear dentro do senso comum, é aquela pessoa que se acha. Quando eu estou conversando com alguém que ele cita o nome de alguma pessoa, diz: já percebeu que fulano se acha? Acha que ele é o último biscoito do pacote? É porque se ele tem um traço rígido muito alto, o rígido ele vai funcionar exatamente assim. Ele vai ser aquela pessoa que se acha mesmo. Ele vai ser aquela pessoa que na cabeça dele, ele é o último biscoito, ele tem um valor perceptivo muito alto. E aí, por ter esse valor perceptivo muito alto, ele vai ser aquela pessoa que vai estar sempre dentro do campo da competitividade e mostrando: eu sou o melhor. Ele vai querer, ou ela vai querer, sempre ser o melhor. Então, você que é um empreendedor, você que é uma empreendedora, ter uma pessoa na sua equipe com um traço rígido alto é extremamente maravilhoso. Por quê? Porque o rígido, ele dá velocidade. É bom ter um masoquista? Ótimo, porque o masoquista ele vai entrar naquele campo da organização da coisa. O masoquista ele é aquele que prepara todo o ambiente, prepara o palco para o rígido subir. E ele é aquela pessoa que vai garantir que todas as luzes estão tudo no seu devido lugar, está tudo funcionando de forma normal e natural, está tudo muito certinho. Ele está ali, o masoquista, ele está ali para nada dar errado, para não ter nenhum problema. E esse jeito dele para fazer tudo dar certo vai fazer com que ele prepare o palco para o rígido subir. Como nós temos 5 traços de caracteres, e às vezes um traço está no recurso, outro traço está na dor, e quando você não sabe o que está acontecendo dentro de você, você começa a entrar em conflitos. E quando você começa a entrar em conflitos, naturalmente você vai ter problema. Por quê? Porque são conflitos internos. E esses conflitos internos terminam atrapalhando sua auto-performance. E aí vem uma fala muito interessante. Algumas pessoas, elas não estão performando na vida, porque existe a auto-performance e a alta performance. Existe uma diferença de alta e de auto-performance. Então, algumas pessoas elas não estão performando na vida como deveriam performar, não é por outro motivo. Elas não estão performando porque elas estão em conflito com seus traços. Elas estão em conflito com elas mesmas. Elas não sabem o que está acontecendo na cabeça dela. Por isso que ela, quando vai em busca de ajuda, ela não diz assim: ó, eu vim aqui para um processo de autoconhecimento porque eu não estou bem, estou cheia de problema. Não. Geralmente o rígido diz: eu vim em busca de um direcionamento. Eu tenho algumas decisões para tomar, eu tenho algo para fazer. E assim, tem algumas coisas que estão mexendo comigo. E por estarem mexendo comigo, eu preciso entender para resolver. Então o rígido ele já chega de forma muito prática dizendo o que é que ele quer. E aí, quando nós temos essa clareza, não vai nos restar uma outra coisa a não ser resultado naquilo que estamos propondo. Seja um projeto novo, seja uma mudança do emprego, uma mudança profissional, seja a busca do primeiro emprego, seja um relacionamento, seja o que for na vida. Quando o rígido ele começa a perceber que ele já está em um campo de adoecimento, o que é que esse rígido vai fazer? Ele vai precisar urgentemente reorganizar o planejamento dele para fazer as coisas acontecer. Então ele não vai ficar sofrendo. Até na hora de sofrer, ele vai ser competitivo. Até na hora de sofrer, ele vai querer competir. Até na hora de sofrer, ele vai querer mostrar que ele está por cima. Eu acompanhei um processo de uma pessoa onde ela estava tomando decisões importantes na vida dela e no dia dela tomar decisões importantes, ela estava morrendo por dentro, se acabando por dentro. Mas ela disse assim: Paulo, eu fui para aquela audiência como se nada estivesse acontecendo. E olha como funciona a cabeça de um rígido. Ele é tão competitivo. Olha o que foi que ela disse. Comprei um look novo. Olha só. Olha se faz sentido para algum de vocês que estão me ouvindo. Não faz sentido, mas para a pessoa faz. Comprei um look novo, caríssimo.
especificamente para aquela audiência, especificamente para aquele dia. Para quê? Para quando eu chegasse lá, era um processo com o ex-marido, então para quando eu chegasse lá, ele visse que eu estava bem e não estava precisando de nada dele. Aí eu questionei, né? Mas ele te falou que estava precisando de alguma coisa, ele te falou que estava mal, ele já vai. Não precisa falar nada. Eu já sei como é, então eu já começo a chegar por cima. E eu sei que isso é uma linguagem do rígido. Eu sei que essa linguagem competitiva é uma linguagem da pessoa que tem um traço rígido. E está tudo certo, não tem nenhum problema. Quando eu trago para essa pessoa esse tipo de percepção e mostro para ela que há uma outra forma dela resolver aquela situação, acabou. Ela não precisa entrar na dor, pelo contrário, ela entra nos seus recursos. E como é que ela entra nos seus recursos? Entendendo como ela funciona. O que é que eu defendo sempre aqui, você vai me ouvir sempre nos podcasts, ou quando eu trago alguém que já fez um processo comigo, que vai ser entrevistado, né? Próximo podcast a gente vai ter aqui uma pessoa para a gente entrevistar. Mas o que é que eu sempre trago aqui? Eu sempre trago o fator do autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento destrava. E às vezes a gente está dentro de um funcionamento da nossa vida onde a gente só destravou uma chave da nossa vida. E essa única chave, às vezes, não é o suficiente para resolver o que nós queremos. O ser humano, ele é um ser que ele funciona em 4 áreas específicas, que eu sempre defendo isso, mostro isso, dentro do campo científico. Quando a gente identifica isso e sabe lidar com cada uma dessas áreas, a vida se torna mais leve. O ser humano ele é um ser bio, psíquico, espírito, social. Ele tem o seu funcionamento biológico, ele tem fome, ele tem sede, ele tem necessidades básicas. Ele tem um funcionamento psicológico. Por que psíquico? Porque ele é uma pessoa que pensa, ele é uma pessoa que planeja, ele é uma pessoa que se preocupa, ele é uma pessoa que também tem adoecimento mental, ele é humano. Aí, quando a gente fala do espírito, ele é bio, psíquico, espírito. O que é espírito? Ele tem a sua espiritualidade. E quando eu falo da espiritualidade, isso aqui perpassa a religiosidade. Eu não estou falando de dogmas religiosos. Eu não estou falando de igreja A ou B, ou fé de A ou de B. Não, eu estou falando da espiritualidade. Quando a gente fala do campo da espiritualidade, eu me lembro de um escritor excelente, por nome de Deepak Chopra. Ele ensina muito, fala muito, traz muita clareza a respeito da espiritualidade. Essa espiritualidade é uma experiência pessoal do sujeito com Deus, ou com o que ele vai defender, dando outro nome. Mas essa espiritualidade faz parte dele, o que ele acredita faz parte dele. E por ele acreditar e fazer parte dele, precisa ser respeitado e também considerado. Isso é puramente normal. E aí ele também tem o outro lado, que é o seu social. Então, biológico, psicológico, espiritual e social, bio, psíquico, espírito social. Quando esse sujeito ele vai se socializar, ele vai trabalhar, ele vai ter amigos, ele vai ter uma vida lá fora, ele vai ter relacionamento. E é puramente normal ele ter relacionamento com pessoas boas, pessoas ruins, ele vai tendo experiências no campo das amizades, ele vai se decepcionando com algumas pessoas, vai se decepcionando nos relacionamentos e com isso ele vai trazendo crescimento. Só que preste atenção nessa grande sacada. Às vezes, dependendo do ambiente que essa pessoa esteja, esse ambiente ele só vai destravar uma chave. Ele só vai destravar uma chave. E aí ele fica sendo visto só por aquela chave. E aí ele fica sendo visto só como um indivíduo no fator biológico. Aí fica todo mundo ali querendo tratar a doença. Ele tem aqui uma disposição genética, aí fica só lá, só lá. E aí quando fica, aí complica. Por quê? Porque o ser humano ele tem as outras 3 áreas. Aí ele tem uma segunda chave, que é a chave psicológica. Ele tem que entender suas crenças, ele tem que descobrir seus valores, como é que ele resolve sua vida, o que fez ele ser o que ele é até hoje, quais foram as suas experiências na sua infância, quais foram as suas relações.
Eu trato pessoas com várias idades e é muito interessante que às vezes eu estou tratando pessoas com 80, 70, 75 anos, 83, 84 anos. Já atendi pessoas até com 90 anos de idade. E quando a gente vai olhar, ele passou a vida inteira girando a mesma chave e abrindo a mesma porta da vida dele. E aí, quando a gente vai trabalhar com ele a outra área da vida dele, que é a parte psicológica, que é a construção, que é os valores que ele teve ao longo da vida, quando a gente gira essa outra chave, eu devia ter descoberto isso mais cedo. E olha que ele já está ali com seus 70, 80 anos, 90 anos. Eu devia ter descoberto isso mais cedo. Por que ele disse que devia ter descoberto isso mais cedo? Porque ele começa a se relacionar com ele girando uma outra chave da vida dele. E aí ele também descobre uma outra coisa muito importante. Ele descobre a espiritualidade dele. E aí é uma outra chave, que é a inteligência espiritual. Quando ele aprende a desenvolver a inteligência espiritual, o que é que vai acontecer? Quando ele gira a chave da espiritualidade, ninguém mais segura ele. Porque ele jamais vai ser uma pessoa que ele vai se submeter a qualquer tipo de sistema ou de religiosidade que o aprisione, que não deixe crescer ou evoluir. Aquele ambiente não vai ser mais um ambiente limitador. Aquele ambiente não vai mais limitar aquele sujeito. Ele vai transcender, ele vai tomar decisões importantes, ativando autorresponsabilidade, acreditando naquilo que ele quer, e a vida dele não será mais dominada ou controlada por ninguém. Ele vai ter esse conhecimento. Ele vai escolher as próprias guerras. Ele vai escolher os próprios desafios. A partir daí, não vai ser mais ninguém que vai escolher o desafio dele. Não vai ser mais ninguém que vai escolher as batalhas dele. Ele aprende a se autorresponsabilizar e ele mesmo defende as suas próprias guerras. Ele mesmo escolhe suas próprias guerras. O que ele quer guerrear, o que ele quer lutar, o que ele quer bater de frente, o que ele quer meter a cara e fazer. Por quê? Porque essa chave foi virada. E quando ele gira uma outra chave, que é a chave da socialização, aí as coisas começam a ter o que nós chamamos de intencionalidade. Quando ele vai para as relações, às vezes ele vai sempre para as relações somente com uma chave virada, e aí ele fica perdido. Por quê? Porque as outras áreas da vida dele estão paradas. E essas outras áreas da vida dele, para ser destravada, ele precisa de consciência, ele precisa de conscientização. E a conscientização vai fazê-lo mudar de vida. Por quê? Depois que o sujeito ele toma consciência que ele não está bem, que aqueles comportamentos dele estão levando ele para o mesmo resultado, aí essa tomada de consciência vai levá-lo para um outro pilar. Qual é o outro pilar? Um plano de ação. Por que é que algumas pessoas já vendem, pronto, o que mais tem na internet é plano de ação pronto. Plano de ação pronto. E por que os planos de ação pronto não terminam não ajudando todo mundo? Por que que os planos de ação pronto não ajudam só alguns e outros não? Por quê? Porque cada sujeito funciona de uma forma diferente. Cada sujeito funciona de uma maneira diferente diante de um desafio. Então, quando ele gira essa chave da socialização, ele vai ser uma pessoa mais intencional nas amizades, ele vai ser uma pessoa mais intencional nos negócios, nas negociações, ele vai ser uma pessoa mais intencional na profissão, ele vai ser uma pessoa mais intencional na vida. Por quê? Porque ele girou uma outra chave. E enquanto eu falo isso, eu sei que alguns de vocês entram em um campo de conflito interno. Por que entra? Porque vocês começam a tomar um pouquinho de consciência de que vocês, depois de 30, 40, 50 anos de ter vivido a vida, só giraram até agora uma chave da vida. E se eu giro só uma chave, eu só abro uma porta. E se eu giro só uma chave, eu só abro aquela porta. Já percebeu que cada porta tem a sua chave específica? Cada fechadura tem a sua própria chave. E cada chave tem um segredo. E aquele segredo faz você abrir a porta e explorar o que está do outro lado. E aí, quando a gente está dentro de um processo de autoconhecimento, nós destravamos essas 4 chaves. Entende por que eu defendo tanto o autoconhecimento e digo que o autoconhecimento ele traz para você clareza,
E aí eu defendo muito a minha frase, quanto mais você se conhece, menos você adoece. É por isso, porque o autoconhecimento faz você reconhecer dores, faz você reconhecer crença, o autoconhecimento faz você reconhecer padrão, o autoconhecimento faz você quebrar padrão, o autoconhecimento faz você dar continuidade a padrão, o autoconhecimento vai trazer para você posicionamento. E uma pessoa que tem um traço rígido e ele está posicionado, ninguém segura ele. Por isso que mesmo diante de uma crise de ansiedade ou um problema que ele não está conseguindo resolver, ele vai dando velocidade. Por que ele vai dando velocidade? Porque ele está competindo com ele mesmo. Quando um rígido ele vem para um processo de autoconhecimento, é fantástico. Porque ele tem resultados que ele passou 10, 15, 20 anos não tendo, ele tem resultado em 15, 20 dias. Por que ele consegue ter esses resultados tão rápido? Porque ele começa a dar velocidade às coisas certas. Ele começa a dar velocidade às coisas certas. E quando a gente começa a dar velocidade às coisas certas, tudo muda. Quando a gente começa a dar velocidade às coisas certas, tudo desenvolve. Tudo anda. Por que tudo muda? Por que tudo anda? Porque esse resultado e essa visão e essa velocidade e as coisas certas é dada por um fator chamado intencionalidade. Então, se você me ouve, você é uma pessoa que está aleatória, só vive aleatória, você não se conhece, você não sabe para onde você está indo. E aí, quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Essas informações foram boas para você? Então comenta aqui, faz teu comentário e traz também a tua visão sobre tudo isso, porque é importante. Tá bom? Eu não busco unanimidade. Você pode trazer aqui um comentário onde vai me fazer refletir sobre algo melhor, sobre algo a mais, para trazer de conteúdo para você. Mas que fique claro uma coisa: o autoconhecimento vai te destravar. Então, quando eu cito essas 4 chaves, eu falei sobre o ser humano é um ser bio, psíquico, espírito social. A tua fase biológica, a tua chave espiritual, tua chave psicológica, tua chave social, como está tudo isso? Você pode estar perdido dentro de você. É por isso que você começa as coisas e não termina, e não sabe por que não termina. O que é que acontece de fantástico dentro de um processo de autoconhecimento? Eu vou te dizer aqui agora. O que acontece de fantástico dentro de um processo de autoconhecimento é que, independente do problema ou da situação que você estiver enfrentando, o autoconhecimento ele vai dizer a você de onde veio tudo isso, vai dizer a você por que você não resolveu isso até hoje e vai dizer a você como resolver. Só que isso te assusta, isso te dá medo. Por quê? Porque os padrões que você construiu até hoje não te deixam levar a vida como você realmente deve levar. Por isso que você conta tanta historinha. Por isso que você conta tanta história. Por que você conta história? Porque as histórias que você conta são histórias para você mesmo se convencer. Você pode estar desenvolvendo um padrão que não é seu, um estilo de vida que não é seu. E esse estilo de vida que não é seu, naturalmente, te leva a um adoecimento. Independente da idade que você está construindo sua história, sua vida. Então, se você vem em um campo, numa história de sofrimento durante muito tempo, e o que é que está faltando para você vir para o outro lado da vida e ter uma vida de tranquilidade, de paz e de alegria? Eu digo a você o que é que está faltando. Está faltando posicionamento. Está faltando posicionamento. Quando você se posiciona, o resultado vem. Quando você se posiciona, as coisas melhoram. Quando você se posiciona, tudo muda. Então, pare de olhar para o palco dos outros. Pare de olhar para o que as pessoas acham ou pensam. Olhe para você. Observe você. Invista em você. Em autoconhecimento. Em aprendizado. Eu tive uma experiência com uma pessoa que ela disse assim: meu sonho é ser rico. Aí eu, que coisa boa. O que é riqueza para você? E ele não soube explicar o que é riqueza. Então, por que você sonha ser rico se você não sabe o que é riqueza? E vamos lá, vamos falar sobre dinheiro. Começamos a falar. E aí eu disse: qual foi o último livro que tu leu sobre riqueza? Nunca li. Qual foi o último vídeo? Nunca assisti. Qual foi o último treinamento? Nunca fiz. Como você quer uma coisa se você não está fazendo nada para ela acontecer? É um milagre, ela vai cair do céu? Você precisa fazer alguma coisa. E o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu disse: se conhecer. Se você não sabe investir na Bolsa de Valores, se você não sabe fazer grandes investimentos, então você não tem como meter a cara e fazer esses grandes investimentos. A primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer. Até onde eu sei lidar com dinheiro, até onde eu sou bom com dinheiro, até onde eu sei administrar. Dinheiro é o que para mim? E aí eu comecei a fazer as perguntas poderosas de conhecimento. E aí quando eu fiz as perguntas poderosas de conhecimento,
ele não teve outra opção, a não ser o quê? Se dobrar. Se dobrar o quê? É o autoconhecimento. E quando ele se dobrou ao autoconhecimento, o resultado, ó, veio de forma imediata. Por que veio de forma imediata? Porque ele entendeu que existe um processo. Então, aquilo que você não está vivendo ainda é porque você não se conhece. Porque se você se conhecesse, você já estaria vivendo. E aquilo que não deixa você tomar nenhum tipo de decisão coerente na sua vida, lhe deixa sempre em incongruência, não é? Porque a incongruência ela é terrível. Então, aquilo que lhe deixa sempre em incongruência, demonstrando uma coisa que você não é e com medo de você ser quem você precisa ser, isso mostra o quanto você não se conhece. Porque quanto mais você se conhece, menos você adoece. Quase que 90% aí do teu adoecimento, que tu está em casa sofrendo, está na rua, está me ouvindo no carro, está me ouvindo no avião, do que é que tu esteja, quase que 90% do que tu está enfrentando é por falta de autoconhecimento. Porque se tu se conhecesse de verdade, tu não ficava esperando a aprovação de ninguém. Se tu se conhecesse de verdade, tu não estaria esperando a aprovação de A ou de B. Tu não ficaria esperando permissão de A ou de B. As pessoas vivem direcionando a sua vida. As pessoas vivem te dizendo o que tu tem que fazer, quando na verdade quem deveria direcionar era você mesmo. E como eu faço isso? Se conhecendo. Autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Eu vou me despedindo por aqui. Esse é o 9º episódio. Se você quer entender mais sobre tudo isso, vai assistir os demais, faz teu comentário, me segue no PC, Paulo Sérgio Araújo, e aí lá você vai ver conteúdos constantes sobre autoconhecimento. Então, vai lá no Insta, me segue, PSI, Paulo Sérgio Araújo, e aí com certeza você vai ter insights fantásticos sobre autoconhecimento. Porque, é como eu sempre defendo, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, esse, senhoras e senhores, foi mais um episódio do PsiCast Mentoring. Não saia daqui sem deixar o seu like e ficar aqui me seguindo nessas redes e também comentando. Então, se inscreve no canal para que cada episódio que chegar, você seja notificado em primeira mão para assistir o episódio com muito amor e carinho. Então, um abraço, nos vemos em breve.